Olá, olá, tudo bem? Gente, vocês já pararam para pensar que uma vírgula faz total diferença dentro de uma oração? Muda totalmente o significado. E dentro dos períodos compostos, isso não é diferente. O uso da vírgula é algo que não deve ser colocado de lado, não deve ser banalizado, e não deve ser colocado sem você saber o porquê. Tem gente que diz, vou colocar vírgula toda vez que eu respirar. Aí deu ruim, né? Existem regras específicas para o uso da vírgula. E diante disso, dentro do estudo dos períodos compostos, que é o que a gente está estudando nesse nosso capítulo, a gente falou de orações subordinadas adverbiais, é um período composto por subordinação, então também existem regras para a utilização da vírgula dentro dos períodos compostos. Vamos ver na aula de hoje especificamente para orações subordinadas adverbiais. Como é que eu uso a vírgula em orações subordinadas adverbiais? Muito simples. As orações subordinadas adverbiais, elas funcionam como advérbios. Elas funcionam como um adjunto adverbial da oração principal. Então, a mesma regra que é válida para o advérbio é válida para a oração subordinada adverbial. E a regra diz que se o advérbio vier na sua posição padrão, ou seja, ao final da oração, o uso da vírgula ele é facultativo, você pode ou não. Se porventura o advérbio vier deslocado no início ou no meio da oração, eu tenho que separar por vírgula. Pois a mesma coisa a gente faz em relação à oração subordinada adverbial. Se tiver primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, você não precisa usar a vírgula. Na verdade, é facultativo, mas como não é muito comum, a gente acaba não usando. Agora, se vier primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal, aí sim, a vírgula passa a ser obrigatória. Não colocá-la faz com que você cometa um erro de pontuação. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho. O paciente evitava frituras conforme o médico aconselhou. Aqui, ó, conforme é minha conjunção, que dá a ideia de conformidade, dá a ideia de acordo. Essa minha oração, conforme o médico aconselhou, é minha oração subordinada adverbial conformativa. Como a oração principal, que aqui não tem conectivo, ela veio primeiro a oração principal, depois a oração subordinada, o uso da vírgula não é recomendado. Agora, se eu colocar, conforme o médico aconselhou, o paciente evitava frituras. Observe que agora a minha oração subordinada adverbial veio no início. Ela veio antes da oração principal, dessa oração que não tem conectivo, não tem conjunção. Quando vem primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal, o uso da vírgula passa a ser obrigatório. Simples, né? Bem simples. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção na utilização da vírgula, não só em períodos compostos, em todas as situações. E em períodos compostos, no caso das orações subordinadas adverbiais, é só você lembrar que a mesma regra que é aplicada ao advérbio, ao adjunto adverbial, aplica-se à oração subordinada adverbial. Se vier primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal, tem que haver a vírgula separando as orações. Se vier primeiro a oração principal, depois a oração subordinada, o uso da vírgula é dispensável, ok? Então, passem a utilizar a vírgula de maneira correta, estudem a utilização da vírgula em períodos simples, em períodos compostos, para você não cometer esse erro de pontuação, ok? A gente se encontra na próxima aula para conhecermos um pouco mais da língua portuguesa. Continue treinando daí, que eu continuo aqui preparando um monte de aula para vocês, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima aula.